E eu quero começar aqui pedindo perdão aos irmãos, porque como todos viram lá na imagem, né, seria o pregador da noite o diácono Rogério Luciano, mas por motivo de trabalho, ele não conseguiu estar presente nessa noite. Ele ainda estava no trabalho agora, 10 minutos atrás, comunicou a gente que está lá atarefado, mas a igreja não pode parar e nós não vamos desistir. Nós queremos ver esses homens aqui dentro mais e mais. E eu sei que essa é uma vontade do coração dele, né? Mas os irmãos têm visto aí os dias de hoje. O trabalho tem tomado muito tempo, né? De nossas vidas. Geralmente o homem está pegando aí de 8 a 12 horas trabalhadas no dia. Mas para honra e glória do Senhor, olha que maravilha. Cheio. Isso aqui para mim está cheio. Eu estou feliz. Cheio de pessoas que botaram à prova ali seu corpo, a sua mente, o seu cansaço e falaram, não, hoje eu vou estar lá. E estão aqui nessa noite, amém? Agradeço a cada irmão que está aqui. Sobrou para mim esse privilégio de estar trazendo a palavra. Será algo muito breve, porque o irmão Ariston disse aqui que a palavra é muito importante, a mais importante da noite, né? A melhor fatia do bolo. Mas hoje é um culto direcionado para oração. É um culto de oração. Então vou ser bem breve, bem rápido. Espero que o Espírito Santo possa falar o coração dos irmãos, assim como falou com o meu, né? E depois nós vamos ter aquele momento de oração. Amém? Filipenses 2. Pode parar lá no versículo 7, por enquanto. O irmão que quiser abrir sua Bíblia, né? Hoje nós não vamos ter ali a transmissão ali do Data Show, mas quem trouxe a espada está bem armado aí, né? Vai dar certo. Amém? Irmãos, enquanto os irmãos procuram aí, queria aproveitar que hoje é culto de oração e falando de oração, né? Nosso pastor Jorge aí, há alguns anos atrás. Quantos anos tem, pastor, a rede de intercessores? Foi antes da pandemia que começou? 2018. Tá chegando nos 10 anos, hein, pastor? Nós vamos ter que fazer um negócio diferente aí, hein? Para comemorar esses 10 anos. Mas, né, Deus colocou no coração do nosso pastor que era um horário adverso ali, onde, né, ele mesmo disse que às vezes ou ele estava dormindo ou ele estava fazendo outra coisa. E ele falou, não, peraí, tá um horário vago aqui, vamos colocar esse horário para trabalhar para Deus. E resolveu criar a rede de intercessores da meia-noite. E dessa semana, né, domingo agora, ele mandou aqui para a gente, sempre está mandando durante a semana, mandou até ontem, né, uma lista de 7 pedidos de oração. E eu vou pedir ao irmão que, quando você estiver orando na sua casa, tiver um momento de oração, até aqui mesmo na hora do nosso momento de oração, lembre de alguns desses aqui. Número 1, uma coisa muito difícil aqui, hein, pastor? Um Brasil livre de corruptos. Esse é o pedido número 1. Número 2, que a justiça seja aplicada. Glória a Deus. Número 3, salvação de mais brasileiros. Glória a Deus. Número 4, vem me despertar, Senhor. Esse é para nós e por nós, ó. Número 5, desperta a tua igreja. Glória a Deus. Número 6, desperta-nos para almas. Vou colocar assim, tá, pastor? O senhor colocou evangelismo aqui, mas eu vou colocar. Desperta-nos para almas. Aleluia. Não é só porque a gente levantou a mão e escreveu o nosso nome no livro da vida que a gente tem que abandonar quem está lá fora, não. Nós precisamos ter um coração quebrantado, né? Um coração altruísta para que a gente possa alcançar almas. E número 7, queremos cultos avivados. Então os irmãos fiquem aí com essa lista. E diz assim, Filipenses 2, versículo 7. Irmãos, a minha Bíblia é atualizada, então pode estar um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa aí, tá? Pelo contrário,
ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou-se a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Esse é o versículo 7 que fala de Jesus. O versículo 7 fala que ele esvaziou de si mesmo e assumiu a posição de escravo. Para quem ainda não entendeu o que está falando no versículo 7, está falando assim, ó, ele deixou a posição de Deus e se tornou um humano servo, um escravo, para se fazer como nós. E antes de eu entrar no que eu quero entrar aqui, eu quero falar com os irmãos que aconteceu, né? Muitas coisas acontecem no mundo e hoje a gente tem até a internet para poder estar vendo algumas coisas que acontecem. E eu não sei se os irmãos viram, mas eu vou te dar como exemplo que um famoso atleta, ele foi campeão, ele ganhou esse jogo e após o jogo, ele começou a limpar o banco de reservas ali, a parte que o time dele estava, e que tinha sujado com copo, com guardanapo, com as outras coisas que caíram ali. E aí um fã, o que ele fez? Ele filmou esse cara fazendo a limpeza de tudo e ele postou essa ação, colocou esse vídeo na internet. E só que quando esse rapaz estava fazendo, ele estava sendo assistido por mais de 80 mil pessoas no estádio. E quando ele estava filmando, o fã estava filmando, né? O rapaz fazer aquela ação, uma pessoa comentou assim, ó, ele é uma das pessoas mais humildes que você poderia conhecer. E saiu isso no vídeo, né? Irmãos, convenhamos entre nós aqui. Um atleta hoje ele não ganha mal, ele ganha muito bem, né? E geralmente um atleta, quando ele vence algo, ele é campeão, qual é a primeira coisa que todo atleta vai fazer? Comemorar. Ele podia, simplesmente seria muito mais fácil ele sair para comemorar com os colegas, né? Comemorar sua participação na vitória do time, do que se voluntariar para fazer um trabalho que na maioria das vezes é sem reconhecimento. Às vezes a gente fica até... às vezes eu observo aqui, né? Eu toco ali no cantinho, no Ministério de Louvor, e as pessoas olham. Ah, você toca ali, fulano toca lá, não sei quem canta aqui. Mas já se perguntaram, quem é que varre a igreja, limpa a igreja? Quem é que vem aqui quando ninguém está aqui? E muitas das vezes é um trabalho que às vezes não é muito visto, né? E esse homem, ele tomou essa atitude. E ele foi visto, né? E ele podia simplesmente ter ido fazer algo, uma festa, participar da festa, da comemoração, mas ele resolveu estar ali para fazer isso. Eu quero dizer algo para você, irmão. Para nós, Jesus é o maior exemplo. Jesus é o maior exemplo de humildade que você pode imaginar. Jesus, ele deixou a sua posição no céu para assumir o papel de servo na terra. Às vezes, quando a gente tem uma mordomia, a gente não quer deixar de lado. Às vezes a gente está no ar-condicionado em casa, eu não vou nem falar ar-condicionado, eu vou falar ventilador. Às vezes a gente está no ventilador dentro de casa. Aí a igreja promove aqui, evangelismo sábado que vem, 5h30 da tarde. Qual é a tua resposta, irmão? Rapaz, 5h30 da tarde? Ainda vai estar com sol, né? Então, irmãos, uma das coisas que eu falo quando eu vou ministrar para os adolescentes lá, sempre se pergunte o que Jesus faria. Quer começar a tomar a decisão correta? Faça essa pergunta.
pergunto. Sábado vai ter evangelismo 5h30. Eu não estou fazendo propaganda não, nem obrigando o irmão a vir, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Eu estou usando como exemplo. Veio na cabeça aqui. Vai ter ali picolé. Quem vier também vai poder chupar picolé, tá? Pode falar com a diaconisa Aline lá que eu falei. Quem vier vai ganhar um picolé também. Pronto, não vai ser só para quem está passando na rua. Mas aí você fala, ai meu Deus. Ai, porque tem muita gente que é assim. O meu ministério não é evangelizar. O meu ministério não é. Meu irmão, seu ministério é reclamar? Deve ser, não é possível. Qual é o seu ministério? Não sabe não? Vem todos. Sabe qual é o seu? Continua vindo em todos. É assim. Vocês acham que eu sei tocar? Sei nada. Mas enquanto Deus não colocar outro ali, eu vou estar ali, irmãos. Tem gente aqui que já participou e participa do Ministério de Louvor e não me deixa mentir. Eu falo isso. Eu oro para que venha um pro violão. Porque quando vem um pro violão, sabe para onde eu vou? Sabe não? Nem eu. Mas eu vou. É verdade. E aí você não sabe se você vai vir no sábado. Não sabe se você vai continuar vindo a semana toda de oração. Sei que é difícil, mas sei lá. Você não sabe se você vai vir no domingo de manhã. Poxa, mas domingo de manhã tá um calor danado. E na igreja fica abafado. Você não sabe. Eu também não sei. Faça essa pergunta. O que Jesus faria? Você quer que eu te dê a resposta do que ele faria? Ele se esvaziou de todo o teu poder, toda a honra e toda a glória que ele tem lá no céu. E ele falou, eu vou para a terra. Mas para eu falar com aquele ser humano, eu vou me fazer de humano como ele. Aliás, vou me fazer melhor. Vou me fazer de escravo, de servo. Eu vou para servir. Não vou para ser servido. E aí quando perguntaram para ele, como é que eu faço? Como é que os meus filhos podem fazer para sentar ao teu lado lá no céu? Ele falou, não para em mim não, agora é você. Eles têm que servir. Se pergunte aí, irmão. Porque esse homem que a gente serve, esse homem que a gente glorifica o nome dele, esse homem que o nome dele tem todo o poder, nos céus e na terra, e ainda debaixo da terra. Esse homem aqui é o homem mais humilde que a gente já viu na face da terra. É o homem que a gente tem que filmar, tem que postar e tem que glorificar. É esse Jesus que eu estou falando nessa noite. Amém, irmãos? Jesus precisava fazer isso? Aquele homem do vídeo que eu falei aqui, ele não precisava fazer aquilo que ele fez ali, mas ele se humilhou voluntariamente. Ele foi lá e se humilhou voluntariamente, né? E o ministério de Jesus também é assim. Você tem que ser voluntário. O pastor não pode chegar aqui e te obrigar a fazer algo. Ele pede, ele pergunta. Não só o pastor, qualquer um outro líder da igreja aqui. Assim como nessa semana de oração a gente faz isso, né? Os líderes vão ali e falam assim, irmão, você pode estar lá comigo tal dia, tal hora, você pode me ajudar? Irmã, posso contar contigo para cantar, para orar, para pregar? Né? É um ministério de voluntário. Você tem que se voluntariar. E eu acredito que Jesus se humilhou e o seu ministério entre nós incluiu ensinar, curar e amar todas as pessoas, né? E aí onde é que culminou esse ministério de Jesus? Na sua morte. Mas foi preciso, porque ali haveria de vir uma ressurreição, que é para nos salvar e pagar por nós. Amém? Embora o exemplo de Cristo
ele possa nos inspirar, né, a varrer o chão, a pegar um martelo ou alimentar famintos, pode ser ainda mais poderoso se transformar a nossa atitude em relação aos outros, né? A verdadeira humildade é uma qualidade interna que não se transforma somente em nossas ações, mas também o que é importante a nós e nos motiva-nos a considerar os outros mais importantes do que nós mesmos. Eu vou relatar algo para os irmãos aqui, que eu fico preocupado. Em algumas das vezes a gente vê na internet, em algumas das vezes a gente vê pessoalmente. Acredito que alguns irmãos aqui já presenciaram. Tem gente que quer pregar o evangelho para quem não tem Cristo, debaixo da pressão. Não, mas eu falo de Jesus, irmão. Eu falo do amor de Cristo, eu falo de Deus. Aí você vai ver o irmão falar de Deus pro outro. Aí ele pergunta assim, aí, você conhece Jesus? Aí o irmão não crente fala assim, ó, não, que Jesus? Quero saber de Jesus agora não. Irmão, a boca fala que o coração está cheio, o rapaz está no mundo, ele vai oferecer o que para você? O que vai sair da boca dele? Mundo. Aí ele fala, não quero saber de Jesus não. Aí o irmão vai lá, bota o dedo na cara dele e fala assim, é por isso que você vai para o inferno, que você vai arder. Eu, irmão, não consigo ver o evangelho tanto assim. E aí eu fico preocupado, porque agora, ao invés de você trazer esse irmão, você faz o que? Trazer essa pessoa, né? Essa alma, você faz o que com ela? É assim, irmã Siné? Vocês que são do evangelismo aí, você, irmão Wagner? Então eu fico preocupado com isso, irmãos. E aí quando você pega, para encerrar aqui para a gente para um momento de oração, o que o pastor Paulo, o que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os Filipenses aqui, a gente leu o versículo 7 que diz que Jesus se fez de servo, né? Mas antes dele falar isso, olha o que ele fala para nós. Por vocês estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam no Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Até aqui o apóstolo Paulo fala isso. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Quem tentou ficar igual a Deus, irmãos? Mas Jesus não. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo e se tornou servo. A mensagem que eu quero deixar no coração dos irmãos, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é essa, irmãos. Que vocês saibam que há almas lá fora e que há necessidade de buscá-las, de lutar por elas. Talvez o lá fora nem esteja tão longe, talvez esteja na sua família, talvez esteja ali na tua vizinhança. Mas ore, peça direção a Deus, se prepare, busque estratégias. Mas saiba que uma grande estratégia que Cristo usou, uma grande estratégia que Paulo escreveu, é que nós precisamos ser altruístas. Você precisa chegar como menor. E aí ele vai olhar e vai falar, rapaz, aquele homem ali, que conhece esse Cristo, que conhece esse Deus, ele se faz menor que eu para me chamar para ir lá, para eu conhecer esse Cristo, eu preciso saber quem é esse Cristo. Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade.